E aí, pessoal, tudo bem? Falei para vocês que aquele assunto da aula passada ia ter uma continuação, e a continuação é agora. O assunto de hoje é formação de palavras. Na aula passada, nós estudamos a estrutura das palavras. Quando eu falo de formação de palavras, eu tenho os dois principais processos de formação de palavras, que é a derivação e a composição. E vamos começar falando da derivação. A derivação é um processo onde eu formo novas palavras a partir de um único radical, de uma única palavra. Então, é a partir dessa palavra que eu formo novas. Isso pode acontecer de algumas formas, e é justamente isso que nós vamos ver agora. Existem 6 tipos de processos de derivação, que é o que nós vamos ver agora. Existe a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação parasintética, a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu tenho a derivação regressiva e a derivação imprópria. Então, são esses processos que nós vamos ver hoje, um a um, né, entender um pouquinho sobre eles. Normalmente, as gramáticas, elas dão apenas 5 tipos. Algumas gramáticas ignoram a existência da derivação prefixal e sufixal, quando as duas acontecem ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante. Por quê? Você pode errar uma classificação, porque ela é muito parecida com a parasintética. Bom, vamos deixar aqui de enrolação e vamos começar com o primeiro tipo. O primeiro tipo de derivação é bem simples. É a derivação prefixal. Esse pré quer dizer antes. Ou seja, na derivação prefixal, eu vou acrescentar uma partículazinha antes da palavra e vou formar uma nova. Quer ver só? A palavra feliz. Eu tenho a palavra feliz e eu posso gerar uma nova palavra acrescentando ali um prefixo à palavra feliz. Eu posso formar a palavra infeliz. O in é um prefixo. Então, eu classificarei isso aí como uma derivação prefixal, ok? Eu tenho algo que é necessário. É necessário, né? Então, aquilo é necessário, mas também tem coisas desnecessárias, né? Desnecessário. Então, eu acrescentei o prefixo des para eu formar uma nova palavra. Isso é uma derivação prefixal. Bom, tirando essa parte de botar algo no começo, eu também posso botar algo no fim de uma palavra. Eu estou falando do nosso próximo tipo de derivação, que é a derivação sufixal. Tem que colocar no final, tá? Ciúme. Qual palavra eu posso formar com ciúme? Provavelmente você deve ter pensado aí em ciumento, né? Eu acrescentei um sufixo no final dessa palavra. O sufixo é o ento. Então, formou uma nova palavra. Veloz. O carro correu velozmente, velozmente, acrescentei um mente, que é um sufixo. Então, no sufixo, eu acrescento algo no final dessa palavra já existente. Agora nós vamos para o outro tipo. Nosso outro tipo é a derivação parasintética. E aqui eu já vou adiantar a próxima derivação, que é a prefixal e sufixal. Sabe por quê? Porque normalmente uma questão, ela coloca as duas para você analisar, porque elas são fáceis de ser confundidas. Vou falar primeiro o que elas têm em comum. Parasintética e a prefixal e sufixal é quando eu acrescento um prefixo e um sufixo na palavra. Então, ambas têm isso em comum. Eu acrescento um prefixo e um sufixo. Isso é na parasintética, isso é na prefixal e sufixal. Parece ser a mesma coisa, né? Mas sabe qual é a diferença? A derivação parasintética é quando eu acrescento os dois e eu tenho que retirar os dois. Sabe por quê? Porque se eu deixar alguma palavrinha ali, um prefixo ou um sufixo, pode ser que uma palavra que sobre ali, ela não vai existir. Ficou meio confuso, professor? Eu vou mostrar isso num exemplo, olha só. Tarde. Tarde, eu posso colocar um prefixo e um sufixo e formar uma nova palavra. Eu posso colocar o prefixo em e o sufixo ecer. Eu tenho entardecer, certo? Coloquei o prefixo e o sufixo. Aí, olha só, se eu tirar o sufixo, qual palavra sobra? Entarde. Existe essa palavra na língua portuguesa, entarde? Não existe. Agora volta de novo, entardecer. Existe a palavra tardecer? Até parece que existe, né? Que até combina, mas não existe isso na gramática.
Então, isso é uma derivação parasintética, porque eu coloquei os dois e eu tenho que retirar os dois, o prefixo e o sufixo. Diferente da derivação prefixal e sufixal. Sabe por quê? Porque eu coloco os dois, mas eu posso tirar um e existe uma palavra formada. Se eu tirar o outro, existe uma palavra formada. Posso usar a palavra infelizmente. Infelizmente. Ó, infelizmente, coloquei o in no início, né, prefixo, e coloquei o mente como sufixo. Vamos tirar o mente. Qual palavra eu tenho? Infeliz. Formou uma palavra. Se eu tirar o in, fica a palavra felizmente. Isso é uma derivação prefixal e sufixal, onde eu posso tirar um dos termos e eu tenho uma palavra formada. Na derivação parasintética, não. Se eu tirar um dos termos, não vai existir aquela palavra. Então, essa é a diferença entre elas. Tranquilo? Então, continuando, depois da derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, depois da parasintética, nós temos um outro. Esse tipo é uma derivação regressiva. Regredir significa diminuir, tirar. São palavras que são formadas por conta de eu ter tirado, né? Tirado algumas letras, talvez uma, né? Ter diminuído um pouco essa palavra. São as derivações regressivas. Por exemplo, pessoal, normalmente elas formam substantivos que indicam ações, tá? Só uma dica para você, indica uma ação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui dispensa. A palavra dispensa, que é o ato, né, de você, por exemplo, no exército, faz 18 anos, tem que pegar a dispensa do exército. Vem do verbo dispensar. É uma derivação regressiva, porque ela perdeu o R e formou uma nova palavra, né, dispensa. Então, normalmente, elas dão um substantivo que tem a ver com uma ação, né? Eu tenho uma ação, mas não é um verbo, tá? É um substantivo que indica uma ação. Tanto é que essa derivação regressiva também é chamada de derivação deverbal, né? Então, derivação deverbal. Nosso último tipo de derivação é a derivação imprópria. A derivação imprópria, eu não mudo nada na palavra. Nada, não acrescento uma letra, não acrescento nada. A questão é só de sentido, classe gramatical. Quer ver? Olha só. Jantar, o verbo jantar, né? Eu janto, tu jantas, verbo jantar. Mas eu posso fazer esse verbo virar um substantivo sem mexer em nada na palavra, se acrescentar uma letra. É só mudar o contexto. O jantar está servido. Quando eu digo que o jantar está servido, ele deixou de ser um verbo e virou um substantivo. Principalmente porque eu coloquei aquele artigo antes, né? Andar. Andar é um verbo. Eu ando, tu andas, ele anda, ok? Verbo, pode ser conjugado. Mas eu posso também fazer esse verbo virar um substantivo. Eu posso dizer, o andar daquela pessoa é elegante, né? O andar virou um substantivo e não um verbo. Então, a derivação imprópria é quando eu apenas tenho essas mudanças de sentido, de classe gramatical, né, de contexto ali quando eu coloco. Bom, agora nós vamos falar de composição. Composição só são dois processos, tá? Existe processo de composição por aglutinação e justaposição. Eu quero que você primeiro preste atenção aqui, olhe para minhas mãos aqui, ó. Processo por aglutinação, você vai lembrar disso aqui, ó. Aglutinar. Aglutinar é quando eu encontro aqui, ó, aglutinou. E aí, justaposição, ó. Estão se encontrando aqui, ó, ficaram só próximos. Aglutinação é quando eu tenho dois radicais, duas palavras, né? E essas palavras, elas vão ser formadas e alguma delas vai perder alguma letra. Então, por exemplo, eu posso citar a palavra, olha uma palavra que cai muito em prova, já vou dizer aqui para vocês. Vinagre. A palavra vinagre é a junção da palavra vinho mais a palavra acre. Olha só que coisa diferente, né? Vinho, acre. Acre é ácido, azedo, né? Então, vinagre. Posso citar a palavra embora. Olha só que palavra diferente também. Embora é junção de três, então eu posso ter também três palavras aí, né, sendo colocadas juntas. Embora é a junção de em mais boa mais hora.
Olha só, eu aglutinei tudo isso e formei a palavra embora. Nosso segundo tipo de composição é a composição por justaposição. Ó, posição justa, só ficou próximo. Pode estar próximo com hífen, pode estar próximo sem hífen, pode estar próximo com uma preposição ali, tanto faz. Arco-íris, arco mais íris, ó. Nenhuma perdeu nenhuma letra, só ficaram juntos ali, né? No caso do arco-íris separado por hífen. Beija-flor, verbo beijar, mais o substantivo flor, beija-flor. Não perdeu nenhuma letra. Chapéu de chuva, paraquedas, girassol, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então, é isso. Justaposição só fica próximo e não perde nada. Eu posso até acrescentar, mas perder não. Porque quando perde uma letra, quando junta assim, isso é uma aglutinação. Finalizamos os principais, né, cobrados: derivação e composição. Aí nós temos os acréscimos, que são os outros tipos, né? A abreviação, por exemplo. O processo de abreviação é quando eu não falo a palavra completa. É a mesma coisa, mas eu abrevio a palavra. É muito difícil alguém dizer assim: ah, eu comprei uma motocicleta. Como é que a pessoa fala? Eu comprei uma moto. Motocicleta e moto são a mesma coisa. Só fiz trocar, né? Só fiz abreviar a forma de falar essa palavra. Tire aqui uma fotografia. Antigamente falavam assim. Hoje em dia você diz, tire uma foto. Então, foto. Então, são dois exemplos de abreviação. Apenas abreviei a palavra. O nosso próximo tipo é o hibridismo. Um pouco mais difícil. O hibridismo é quando eu junto, né, palavras simples, né, radicais, que são provenientes de línguas diferentes. Então, eu junto uma palavra que vem do grego e outra que vem do latim. Uma palavra que mistura aqui, né, a língua portuguesa e vem o latim. Então, o hibridismo é quando eu faço essa mistura, tá bom? Então, mistura, por exemplo, a palavra monóculo. Olha só o que você deveria saber, que monóculo vem do grego mono mais o latim óculos. Sociologia é bem fácil. Sociologia, sócio é do latim e logia é do grego. Tranquilo? Nosso penúltimo tipo é a reduplicação. É quando eu faço a duplicação. Eu pego a sílaba anterior e eu duplico na próxima. Tipo, tic-tac, né? Peguei a maioria ali das letras que formam a palavra tic e fiz a palavra tac. Ping-pong, fiz a mesma coisa, uma reduplicação. E o nosso último é a onomatopeia. Onomatopeia, eu acho que você já aprendeu isso aí, esse assunto volta para você. Onomatopeia é quando eu tenho os sons. Eu escrevo aquele som. O telefone tocando, né? Hoje tem vários toques, mas o oficial do telefone, aquele... Não sei se você chegou nesse tempo, né? O telefone ali de fio, de casa, residencial. Trim-trim é como eu escrevo o som que eu ouço do telefone. Uma bomba explodindo, bum, né? Bum é uma onomatopeia. Dizem que chorar é buá-buá e sniff-sniff. Sniff-sniff, né? Escreve sniff-sniff. É aquele... né? Não sei qual é o nome disso aqui, mas dizem que é isso aí. Mas é como eu escrevo esse som, né? Então, é a transcrição do som, no caso. Bang, bang, um tiro, né? O cachorro faz au, au, é o som. Então, isso é uma onomatopeia. Pessoal, acabou. Então, esses são os processos de formação de palavras. Tire suas dúvidas com o seu monitor, reveja esse vídeo, pesquise, ó, a dica é, coloque na internet exercícios sobre formação de palavras, vão aparecer vários para vocês também resolverem, né? Tem uns que são online lá, você vai clicando e tudo mais, e aí vai aparecer a resposta se você acertou, errou. Muito obrigado e eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu!